Olá, estudantes! Eu me chamo Maria Elisme Foro, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Blumenau. Durante este ano, estarei aqui com vocês, utilizando esta ferramenta da videoaula para auxiliar vocês que estão aí em casa no aprendizado. Quero dizer que eu estou sozinha nessa sala, por isso estou gravando sem o uso da máscara. Também quero explicar para vocês que todo esse material que tem chegado até vocês através da plataforma, sejam as explicações, os exercícios, tudo isso foi planejado coletivamente pelo grupo de professores de língua portuguesa do município, inclusive pelo seu professor, que auxiliou em tudo. Durante as videoaulas, é importante que você tenha em mãos o seu caderno com as suas anotações, para que você consiga acompanhar as explicações. Através das videoaulas, eu farei explicações de conteúdos, explicação de atividades, exercícios que forem para casa para vocês fazerem e até a correção dos exercícios. Olá, estudantes, tudo bem? A aula de hoje corresponde à atividade de estudo número 10. Eu estou gravando na biblioteca da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que é o local onde eu trabalho. Eu estou sozinha na sala, por isso não faço uso da máscara. Para as videoaulas, quando vocês forem assistir, sempre é importante que tenham em mãos o caderno com a atividade de vocês, com os exercícios, com o conteúdo, para que vocês consigam acompanhar a aula. Portanto, quem não está com esse material na mão, dá uma paradinha no vídeo e corre buscar. Buscou? Ok, então podemos continuar. Bom, para a gente iniciar essa aula, a gente tem que lembrar um pouquinho da aula anterior, que era a atividade de estudo número 9. Na atividade de estudo número 9, vocês tinham 2 trechos de textos para vocês fazerem a comparação. Vocês tinham que ver o que tinha de semelhante e o que tinha de diferente em cada texto. O primeiro trecho era parte, então, da crônica que vocês receberam no restaurante do autor Carlos Drummond de Andrade. O segundo trecho era uma adaptação do primeiro trecho, né? Então, vocês tinham que ler e fazer essa comparação. Se vocês entenderam, fizeram a comparação, a gente consegue partir para a aula de hoje, que vai falar então dos diferentes tipos de discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto, que eles aparecem lá nesses 2 trechos que vocês leram. Então, o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto? O discurso direto é a fala, é o transcrever lá no texto da fala da personagem. Então, é a personagem falando. E essa fala da personagem, ela é marcada por alguns sinais de pontuação que vão indicar a personagem falando, que é os 2 pontos, quando diz assim, e o João falou, 2 pontos. Quer dizer que na sequência tem a fala do João. Então, é o discurso direto, é a fala da personagem sendo transcrita ali no texto. E quando o João fala, a gente tem ainda um travessão, quer dizer que é a fala do João. Quando muda de personagem na fala, a gente tem um outro travessão, quer dizer que mudou o personagem. Então, primeiro falou o João, naquela linha tem o travessão e o João está falando. Na segunda linha tem outro travessão, que é o Antônio que vai estar falando. Então, essa troca de interlocutor, essa troca de personagens falando, vai ser marcada pelo travessão. E também tem os 2 pontos, né, que vão anteceder. Quando a gente usa aqui no discurso direto também verbos que a gente chama de verbos de elocução, que são os verbos que vão indicar que é a personagem que vai falar. Então, quando a gente... Que verbos são esses, né? João falou, ele comentou, ele gritou, ele pediu, ele argumentou. Esses verbos
né, são verbos que a gente chama de verbos de elocução, que eles vão mostrar, que eles vão anteceder, eles antecedem, na verdade, a fala da personagem. Daí vem os dois pontos e depois vem o travessão. Às vezes essa fala, ela pode ser lá no texto também estar entre aspas. Então, para mostrar, para destacar que é a fala da personagem, ela pode aparecer entre aspas também. Então, quando a gente tem transcrito lá no texto a fala da personagem, utilizando esse verbo de elocução, utilizando essas marcações de pontuação no texto, a gente chama de discurso direto. Quando a gente não tem isso e quando a gente tem o narrador falando pela personagem, a gente diz que é o discurso indireto. Então, vocês têm um exemplo ali no material de vocês que diz assim: o pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Ou seja, ali é o narrador que está falando, não é o pai que está falando, não é ele que está chamando diretamente o garçom. O narrador está falando por ele está escrito, né? Quem está usando a voz é o narrador, não é a própria personagem. Se tivesse escrito assim: o pai baixou a cabeça e chamou o garçom, dois pontos, ei garçom, né? Traga-me um refrigerante, né? Então, ele falou, dois pontos, aí tem o travessão, ei garçom, aí a gente teria um discurso direto, né? Mas neste caso aqui a gente não tem, a gente tem um discurso indireto. Então, aqui nessa atividade de estudos número 10, pede que vocês voltem lá no texto da aula passada, né, que é da atividade de estudos 9, nesses dois trechos, e observem ali, vocês procurem lá no texto verbos de elocução, que vocês procurem frases com esses verbos de elocução para introduzir a fala das personagens, e que vocês procurem lá no texto também partes, né, que exemplifiquem esse discurso indireto. Então, são exemplos ali de discurso direto e discurso indireto que vocês vão procurar lá no trecho, nos trechos, certo? Está bem fácil, tá bom? Sempre utilizem o texto para fazer as atividades. Vocês têm que revisitar os textos e ler quantas vezes for necessário. Às vezes não é na primeira leitura que vocês vão conseguir. E é importante também fazer essa tarefa com um lugar mais silencioso, com mais atenção, evitar a TV ligada ou a conversa de algum familiar ali junto, para vocês conseguirem prestar atenção e fazer corretamente, certo? Até a próxima!